Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E eu trouxe um caso para vocês com bastante controvérsias, sobre um encontro no Tinder que deu muito errado. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, como sempre eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal, ativa o sininho aqui do YouTube para que assim que meus vídeos forem lançados você já receber a notificação e assistir junto aqui comigo. Então é isso, pessoal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Warina Tagipuno Wright nasceu em 1988 na Filipinas, filha de Warren e da Merzabeth. O seu pai era um eletricista e, inclusive, o nome dela era derivado do nome do pai dela. E sua mãe, a Merzabeth, era uma devota adventista do sétimo dia, que era uma líder religiosa que costumava evangelizar as pessoas da região. A Merzabeth era das Filipinas e conheceu seu marido em uma viagem de turismo pela Nova Zelândia. Ele nasceu e cresceu lá. Juntos eles tiveram duas filhas, que era a Warina e a Maresa. Quando a Warina tinha 3 anos, a família se mudou para a Nova Zelândia e se estabeleceram na cidade de Porirua. Lá, as meninas frequentaram uma escola primária adventista. Em 2001, a Warina frequentou a escola estadual de Tawa College por 1 ano, onde teve um bom desempenho nas matérias de tecnologia e inglês. Ela ficou conhecida por ser uma ótima aluna e, inclusive, os pais delas fizeram essa mudança de país para que elas tivessem a oportunidade de ter uma vida ainda melhor. E falando um pouco sobre a Warina, ela era naturalmente uma menina muito bonita. Ela tinha grandes olhos castanhos, maçãs do rosto bem salientes e longos cabelos pretos brilhantes que caíam sobre sua testa. Mas como muitas mulheres de 20 e poucos anos, nessa idade ela lutou muito contra a sua insegurança. Ela tinha dúvida se era bonita o suficiente. A Warina teve um namorado de longa data que era um personal trainer e isso parece que também não ajudava ela com a sua insegurança. Ela não se achava bonita e atraente o suficiente para que esse tipo de cara mais malhado se interessasse por ela. Esse namoro durou vários anos, mas acabou não dando certo. E então, a Warina agora era uma mulher solteira. Na época dos fatos, ela com 26 anos estava morando na cidade de Lower Hutt com a sua irmã Marisa. Elas moravam em uma casa simples de tijolos brancos e aos finais de semana, elas e um pequeno grupo de amigas íntimas se reuniam na casa delas para jogar jogos de computador, como por exemplo Final Fantasy. E nessa época ela trabalhava em um call center do Kauai Bank, em uma feia torre de escritórios perto da orla da cidade de Wellington, e na sua mesa de trabalho ficava uma fileira de bonecos de um dos seus programas de anime japoneses favoritos, que era o Dragon Ball Z. A sua amiga se lembra dela como uma pessoa com muita dignidade, noção de igualdade, justiça e do que é certo. Além disso, ela era considerada uma nerd com conhecimento de tecnologia. Os seus hobbies era tirar foto e desenhar. Ela gostava muito da Hello Kitty, de comprar coisas baratinhas no eBay, de viagens de última hora e também de saber mais sobre teorias da conspiração. Além disso, ela era considerada uma mulher bem durona, com opiniões bem fortes. Então ela nunca recuava numa discussão, mas ela sempre tentava se manter leve em sua vida. E então, no auge dos seus 26 anos, a Warina era uma mulher livre e desimpedida. Ela tinha o seu emprego e também sua independência e resolveu que estava na hora de conhecer pessoas novas. E para isso ela baixou o aplicativo Tinder, que é um aplicativo de relacionamento que oferece parceiros em potencial com base na proximidade. Quando um perfil aparece para você nesse aplicativo, você desliza para a direita se gostar da pessoa e para a esquerda se não gostar. E se a pessoa do outro lado gostar de você, aí acontece o match, e aí abre um chat para vocês conversarem. E a Warina começou a usar esse aplicativo para conhecer novos caras, já que ela estava solteira. E de fato ela conheceu e começou a sair com um cara do Tinder, mas não era nada oficial. Mas pouco antes dela fazer uma viagem para a Austrália, para a cidade de Gold Coast, para o casamento de uma amiga, eles tiveram uma discussão e ela decidiu que não queria mais ficar com esse rapaz. Com isso, ela voltou para o Tinder em busca de dar um novo match, mas dessa vez na Austrália. Gold Coast é uma cidade litorânea conhecida por suas belas praias e paisagens. E então, em 29 de julho de 2014, a Warina viajou para a Austrália. 3 dias depois, o Tinder mandou uma notificação para o celular dela, avisando que alguém tinha dado match com ela. E era um rapaz da Gold Coast, de 28 anos. Ele era um rapaz bonito, chamado Gable Toast. E logo, ele mandou uma mensagem deixando suas intenções bem claras. Ele escreveu o seguinte:
Você é deliciosa. E a segunda mensagem foi: eu quero fazer coisas sujas com você. E mesmo achando um pouco estranha essas mensagens tão íntimas, sem nem ao menos conhecer ele, a Rowena se sentiu atraída pelo Gable. Principalmente porque ela achou ele muito parecido com o ator Jared Padalecki, que interpretava o personagem Sam Winchester na série Supernatural, um dos seus programas de televisão favoritos. Ela então respondeu aquela mensagem falando o seguinte: isso realmente funciona? E ele respondeu, abre aspas, você poderia ser uma aberração na cama? Vamos ficar bêbados juntos. Eu sou uma estrela do pornô depois de tomar alguns drinks, fecha aspas. E aí ela disse, em tom de brincadeira, por favor, não seja um cara pervertido e assustador. Obviamente, com esse tipo de conversa, a Rowena estava levando com senso de humor, e mesmo não sendo o tipo de cara que ela se interessaria pelo papo dele, ela achou ele muito bonito e resolveu dar uma chance para eles se conhecerem. Afinal, seria mais como uma aventura passageira enquanto ela estava ali viajando. Eles continuaram conversando mais alguns dias, trocaram seus números de telefone e finalmente combinaram de se encontrar. Mas o que ela não imaginava é que o Gable já tinha dormido com mais de 180 mulheres nos últimos 4 anos. E pior, ele mantinha anotado os nomes e datas de cada encontro. Ele era obcecado em registrar os seus encontros. E além disso, ele tinha problemas de personalidade tão graves que um psiquiatra certa vez o descreveu como parcialmente deficiente. Mas claro que é aquela coisa, quem vê cara não vê coração. E a Rowena tinha achado ele bonito e sem nem imaginar o problema que tudo isso causaria, ela combinou de se encontrar com ele no dia 7 de agosto. Eles se encontraram no shopping Cavill Mall, na rua Surfers Paradise, na cidade de Gold Coast, na Austrália. Exatamente às 8h45 de uma quinta-feira, daquele dia de 7 de agosto. Apenas 6 horas depois, às 2h21 da madrugada, algo terrível iria acontecer. Mas vamos acompanhar a linha do tempo desse caso. E para ter o panorama de como funcionava as coisas com o Gable, vamos voltar um pouco no tempo. Naquela cidade tinha muitos jovens festeiros e pessoas que gostavam muito de praia e festas. E em época de férias da escola, eles viviam nessa vida de festa, praia e de dia geralmente eles estavam de ressaca. E este é o mundo que o Gable Toast gostava, que era milhares de estudantes sedentos por festa. Ele viveu toda a sua vida naquela cidade com seu pai Gray, que era um consultor de vendas de tapete, e sua mãe Helene, uma professora substituta, e também com seu irmão mais novo chamado Tennyson. Então, quando ele se formou em uma escola particular em 2003, ele também fazia festa, como todos aqueles jovens, mas para o Gable e para 2 amigos naquela época, os estudantes eram mais do que bons companheiros de bebida. Eram principalmente uma boa oportunidade de negócio. Isso porque eles faziam cartões de identidade falsos para menores de idade entrarem em casas noturnas. E com isso, eles embolsavam cerca de $30 mil. Porém, eles acabaram sendo pegos falsificando aqueles documentos pela polícia e acabaram sendo presos. Quando o caso foi ao tribunal, o juiz John Newton solicitou avaliações psicológicas dos 3 rapazes, mas a mais preocupante foi a do Gable. O psiquiatra Ian Curtis o diagnosticou com problemas para socializar, também com o transtorno do espectro autista, melhor descrito como Asperger, e também com transtorno obsessivo compulsivo grave. O Gable Toast era, segundo aquele médico, extremamente desfavorecido no mundo social normal. Uma pessoa socialmente distante e emocionalmente distante. Impossível de estabelecer um relacionamento. Por causa desse diagnóstico, em 2009, o Gable começou a passar com um psiquiatra para tratar a sua ansiedade social, o seu transtorno obsessivo-compulsivo e também um quadro de depressão. E por aquele episódio de falsificar documentos, ele acabou não sendo condenado, mas o incidente deixou uma marca na vida do Gable. Porque depois disso, ele cortou completamente o contato com seus amigos da escola e ele se tornou um rapaz bem solitário. Em julho de 2004, ele se juntou a um fórum de bodybuilding, que é um site para quem gosta de musculação. E nesse site, sua foto de perfil mostrava apenas o seu torso bem musculoso e a foto não aparecia o seu rosto. E ele usava esse fórum para fazer pergunta para outras pessoas. Ele perguntava sobre suplementos para queima de gordura e também como estruturar uma dieta. Mas em janeiro de 2005, ele, que era um rapaz bem fechado e bem solitário, começou a fazer perguntas mais profundas naquele fórum. Ele perguntou sobre fé e prova da existência de Deus.
e algumas pessoas até respondiam ele com bastante paciência. Em janeiro de 2010, com então 23 anos, o Gable perguntou nesse fórum como era fazer amigos. Ele disse que tinha encontrado um velho amigo e tinha percebido o quanto tinha sentido falta de socialização. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, "É difícil fazer amigos de verdade sem já conhecer pessoas, já que terei que revelar o fato de que sou eremita", fecha aspas. E para quem não sabe, eremita é uma pessoa que vive em um lugar deserto, isolado, geralmente por motivo de penitência, religiosidade ou então pelo simples prazer de ficar sozinho. É uma pessoa ali que foge do convívio social. E é isso que o Gable se tornou ao longo daqueles anos. Ele não tinha amigos e vivia sozinho. Alguns dias depois, naquele fórum, ele disse que tinha saído com esse amigo da escola e eles acabaram beijando algumas meninas. Ele falou que se divertiu, mas não tinha tido relação sexual desde que tinha perdido a sua virgindade na escola aos 17 anos. E ele falou que ele se sentia bem estranho por causa disso. Ele falava no fórum sobre suas tentativas frustradas de dormir com as meninas, e ele contava vários detalhes, pedia dicas do que ele deveria fazer, até que um dia deu certo. Ele acabou dormindo ali com uma menina. A partir disso, ele não parou mais. Ele se tornou um viciado em sair com novas meninas, passar a noite com elas e depois registrar o nome e a data. Em junho de 2012, o Gable morava sozinho em seu apartamento e ele postou o seguinte naquele fórum, abre aspas, "Pergunte qualquer coisa a um cara que acabou de chegar a 100 garotas com quem dormiu e está meio deprimido", fecha aspas. Ele já tinha postado algo semelhante em dezembro de 2010, quando ele alcançou a marca de ter dormido com 50 mulheres. E ele falou, naquela época, que seu objetivo era chegar na marca de 100 mulheres. E sim, como eu falei, ele anotava todas as mulheres com quem ele dormia para não perder o controle, as contas dele. Ele postou certa vez que tinha classificação para as mulheres que ia de 0 a 10. Ele falou que não tocava em nenhuma mulher que fosse classificada abaixo de 7. Segundo a classificação pessoal dele. Ele passou, então, a compartilhar naquele site todas as suas noitadas e também detalhes sobre como eram suas aventuras sexuais. Alguns fisiculturistas do fórum chegaram até a pedir dicas de como ele fazia para atrair tantas mulheres, já outros caras achavam que tinha algo errado com o Gable. Tanto que certa vez um rapaz escreveu o seguinte para ele, abre aspas, "Caras assim tendem a ser inseguros, com baixa autoestima e muitas vezes narcisistas", fecha aspas. E aquele comentário mexeu bastante com o Gable e ele respondeu o seguinte, abre aspas, "Na verdade, você me fez perceber algo patético. Um dos principais motivos pelos quais tento dormir com garotas diferentes sempre que possível é para melhorar minha própria confiança. Tive muita dificuldade em manter amigos quando criança e nunca fui muito popular. Isso foi há muito tempo, mas o sentimento ainda persiste", fecha aspas. Então, claramente, ele tinha um problema sério com a autoestima que ele tentava consertar, ficando bem forte fisicamente e saindo com várias mulheres. Em abril de 2013, o Gable descobriu o aplicativo Tinder, que seria ótimo para ele, já que nessa época várias casas noturnas da cidade de Gold Coast já tinham banido ele de entrar, porque as meninas reclamavam do comportamento dele chegar e falar coisas bem baixas para elas. E o gerente de um desses lugares uma vez o descreveu como um cara muito assustador. Então o Tinder era a ferramenta perfeita para ele. Ele teria acesso a toda mulher em busca de férias e diversão naquela cidade. Isso sem nem precisar sair de casa. E para o Gable, aquele era um aplicativo puramente para fins sexuais. Mas para algumas mulheres que usam o Tinder, esse não é o foco, e sim conhecer alguém legal de forma prática. E logo quando ele começou a usar esse aplicativo, ele não parou mais. Mais tarde foi descoberto que o Gable teve interações no Tinder com mais de 250 mulheres em apenas um ano. Então, ele obviamente tinha uma grande obsessão por mulheres. Enquanto isso, o seu consumo excessivo de álcool, que mais tarde ele admitiu que usava para aliviar sua ansiedade social e também para ficar mais confiante e conversar com mulheres embaladas, começou a ficar fora de controle. Em junho de 2011, ele escreveu no fórum que, ao acordar, tinha encontrado uma camisinha usada e também um cabelo comprido no seu sofá, mas não tinha nenhuma mulher no apartamento. E ele disse que só se lembrava de ter bebido uma garrafa de vodka inteira e tomado 500 miligramas de cafeína, mas ele não se lembrava sequer que tinha saído na noite anterior. Então ele acordou no dia seguinte completamente perdido. E outra vez ele escreveu o seguinte no fórum, abre aspas, "Estou obcecado em registrar tudo. Tenho câmeras de detecção de movimento em minha casa.
gravação de chamadas no meu telefone e às vezes até deixo meu celular gravando no bolso para sair à noite, caso eu esqueça do que aconteceu, fecha aspas. E obviamente nenhuma das mulheres que saíam com o Gable e iam até o apartamento dele imaginavam que estavam sendo gravadas. E é claro que a gente pode perceber um comportamento bem esquisito e problemático por parte do Gable, mas as coisas não param por aí. Ele teve mais problemas com a polícia. Em 2011, a polícia parou o carro dele porque ele estava dirigindo em sentido contrário em uma via e ele estava com um nível alto de álcool no seu sangue nessa ocasião. No final de julho de 2014, a polícia mandou ele parar o carro e fez um teste ali do bafômetro e ele foi preso por estar com níveis de álcool 4 vezes maior que o permitido por lei. E aí, 11 dias depois, já solto, no dia 7 de agosto, às 8h45 da noite, ele se encontrou pela primeira vez com a Warrena no shopping. Nas imagens de segurança é possível ver o Gable, com então 28 anos, com 1,88 de altura e 90 quilos, dar um abraço bem frio e distante na Warrena. Ela era uma moça bem pequena, com 1,62 de altura e com 57 quilos. E a Warrena e o Gable eram pessoas completamente opostas. Eles não tinham os mesmos interesses de vida, eles não tinham nada em comum. Eram duas pessoas que provavelmente nunca teriam se conhecido se não fosse pelos poderes da geolocalização do Tinder, o cupido dos dias modernos. Pouco depois, as câmeras de segurança capturaram o momento que os dois juntos foram a uma loja para comprar 6 garrafas de uma cerveja australiana. Às 8h58, menos de 15 minutos após o primeiro encontro, o casal entrou no prédio onde o Gable morava, na rua Surfers Paradise. Lá eles beberam, tiveram relações, tiraram selfies, que a Warrena publicou em sua página privada no Facebook, anunciando que tinha conhecido um australiano muito parecido com o Sam Winchester, que era aquele personagem que ela adorava. E como sempre, sem que sua parceira imaginasse, o Gable estava gravando tudo o que acontecia ali. A gravação foi intitulada de Sessão 24 e teve a duração de 3 horas e 19 minutos. Quando a gravação começa, eles estão bebendo vodka no apartamento. Cerca de 5 minutos depois, a Warrena, que estava acostumada a beber apenas cerveja, falou que estava muito bêbada. Mesmo assim, o Gable serviu para ela pelo menos mais 3 doses de bebidas alcoólicas. E testes posteriores revelaram um nível de álcool 3 vezes maior na Warrena do que o limite legal. Logo eles começaram um típico papo de bêbado. O Gable disse o seguinte, abre aspas, "Não existem deuses, acabamos de discutir isso", fecha aspas. E ela responde, "Existem deuses em todos os lugares". E então, do nada, ela começou a lutar Muay Thai com ele, uma arte marcial que ela aprendeu uma vez. O Gable avisou que ela estava sendo um pouco violenta com ele sem motivos. E essa gravação que eu tô falando tem disponível aqui na internet, eu vou tentar colocar alguns trechos aqui para vocês, e é apenas a voz deles, então a gente consegue aí imaginar mais ou menos o que estava acontecendo de acordo com essa gravação. À 1h35 da madrugada, a Warrena estava muito embriagada e começou a acusar o Gable de ter roubado o celular dela. So how are you gonna call anyone without your phone? You stole my fucking phone! I didn't touch your goddamn phone. You guys fucking stole my shit! Shit, I should So that's why never... I'm fucking calling them. Should have never given you so much to drink. I thought we were gonna have fun. Well, where's my shit? Where's your Where's phone? my shit? What's your phone number? Going I'll have it. 100 fucking psycho bitch! Fucking... I don't deserve this shit, alright? I'm a nice fucking guy. Yeah! Nice fucking guy. Ela xinga ele e fala coisas sem sentido sobre pessoas se aproveitarem dela por ela ter muito dinheiro na Nova Zelândia. E ele diz várias vezes que não pegou o celular dela. Well, I have shitloads of money. Why is my fucking money? Stop. Just calm down, please. I'm not coming down You've because had too much to drink, alright? I'm not coming down because I've had so much to drink and I have shitloads of money in New Zealand. It's not funny. Because I'm a fucking rich in New Zealand. It's not fucking funny. And it's shitty because I fucking rule in New Zealand and it fucking sucks because people fucking take advantage of me in New Zealand and it's shit because I have fucking money. It's not fucking funny.
that? You know? Calm down, please. Do you know how I freak out? Because no one else has money. Do you even remember what you were doing to me like half an hour ago? It was freaking me out. You're beating me up for no reason. Exactly. Why? Because you said you're a freak. You thought it was funny or something. It's not. No, I told you. Após ela começar a gritar e ele permanecer calmo, ele diz o seguinte: talvez você tenha esquecido o seu celular na varanda. Ele ri um pouco dela e isso deixa ela com ainda mais raiva e mais uma vez ela se torna bem agressiva com ele. E ele, como sabe que está gravando, ele faz questão de deixar claro que ela está batendo nele. De repente, ela se acalma novamente. Às 2h10 da madrugada, é possível ouvir que mais uma vez eles estão em uma luta corporal, mas também há risadas no meio como se eles estivessem brincando de luta. Depois ela começou a jogar nele várias pedrinhas que tinham ali de decoração no apartamento. Às 2h12 da madrugada, ela o chama de Sam Winchester, que era aquele personagem que ela era apaixonada. Nessa altura parece que eles se acalmaram, mas logo depois começa uma outra luta corporal. E o Gable diz o seguinte: abre aspas, tudo bem, já chega, fecha aspas. Tudo isso durou bastante tempo em que ela fica, parece que batendo nele, e como ele era um homem muito grande, provavelmente ele ficou segurando as mãos dela e se desvencilhando ali. E ele pede para ela parar várias vezes, mas ela não para. Provavelmente a Warrena estava muito embriagada e por algum motivo ela se tornou bem agressiva ali durante o encontro deles. E aparentemente o Gable teve um pouco de paciência com ela ali durante algum tempo, mas chegou um momento que ele falou: chega, não quero mais. E na gravação, nesse momento, é possível perceber que provavelmente ele está tampando a boca dela e apertando o seu pescoço, porque ela tenta falar algumas coisas e as palavras ficam bem abafadas. E é possível perceber que ela está bem ofegante nesse momento. E ele disse o seguinte, abre aspas, você esgotou suas boas-vindas. Você não é meu tipo de garota, fecha aspas. Alright, I give up. What do you want? What do I have to do? Oh! Sam. Do what? I don't understand. Oh! What? I don't understand, Dag. Alright, I'll bow down. I don't care, that's enough. No. That's enough. That is more than enough. No. You want it, you're welcome. You're not my kind of girl. That's enough. I need a nice girl. Fucking It's not insane. about how you need. It's not about how. Yeah, it is. You're fucking insane. It's not about how you need. It's about how you give a shit now. Baby. I thought you were only kidding, but you're not. I'm gonna poo. You poo. Go on. Right now. See, I thought you were kidding, and I've taken enough. This is fucking bullshit. You're lucky I haven't chucked you off my fucking balcony, you goddamn psycho little bitch. Who the fuck do you think I am? Yeah. Do your Muay Thai now. What? What? Got something to say? Say it. Yeah. Say it. What? She's a sexist. Yeah, right. I'm the one who's injured. You don't have a goddamn scratch on you. Seriously. I do. Seriously, what? Seriously, what? Hey, seriously. Michael. Seriously, what? Seriously. Listen. I thought you were just playing around. I'm fucking sick of this shit. Come on, get up. Get up! Fuck up. Get up! I don't care. Get up.
understand, do you? You don't understand anything at all, do you? You don't understand. You don't understand, do you? You just don't understand. Let go. You think you can hit me and I'll just like fall down like in the movies? Huh? You don't understand anything, do you? Let go of it. Let go. Let go. Let go. Let go. O tom do Gable, que até então era com muita paciência, agora tinha mudado para um tom bem ameaçador. Ele disse o seguinte: você tem que ir embora. Nesse momento é possível ouvir a Warrena se esforçando para respirar. E dá para perceber que ela está tentando falar com ele, mas tem algo tampando a boca dela. Provavelmente, naquele momento, ela estava no chão e ele estava segurando a boca dela. A promotoria disse mais tarde que o rosto dela provavelmente estava sendo pressionado no tapete da sala pelo Gable. Nesse momento, o Gable já estava com muita raiva e ele chama ela de maluca e fala que o único que está machucado ali é ele, por ela ter sido muito agressiva, e que ele estava sendo paciente, mas que agora a paciência tinha acabado. E então, ele fala sua frase que se tornaria muito famosa. Ele disse, abre aspas, você tem a sorte de eu não ter jogado você da minha varanda, sua psicopata, fecha aspas. Dá pra ouvir a Warrena tentando falar, mas como eu falei, ela estava muito ofegante e tinha algo tampando a boca dela. E nesse momento, ele fica falando, você tem algo a dizer? Vai, fala comigo. Mas tinha algo tampando a boca dela e provavelmente era a mão dele. Mas ela conseguiu dizer o seguinte, abre aspas, você é sexista, fecha aspas. E ele respondeu, abre aspas, sou eu quem está ferido. Você não tem um maldito arranhão, fecha aspas. E então, com uma voz calma, mas ao mesmo tempo ameaçadora, ele disse o seguinte, abre aspas, você não vai recolher nenhum pertence, nem nada, você só vai sair andando. E eu vou bater a porta na sua cara, entendeu? Se você tentar qualquer coisa, eu vou te nocautear, fecha aspas. Mais tarde foi dito que ele apertou o pescoço da Warrena por 78 segundos sem parar. Mas isso teve uma controvérsia mais tarde que vocês vão acompanhar. Na gravação, há o som de outra luta corporal acontecendo e é possível ouvir um som de algo áspero, como se eles estivessem raspando a roupa um no outro. Ele manda ela levantar várias vezes e fala pra ela, chega, já chega, levanta, vai embora. E em determinado momento ele diz, abre aspas, você está tentando me matar? Por que você tentou me bater com isso? Fecha aspas. Às 2h19 da manhã, é possível ouvir na gravação a porta da varanda, a poucos metros de distância de onde eles estavam, que eles estavam na sala, sendo destrancada. Logo depois, a Warrena começa a gritar não. Ela grita essa palavra 31 vezes em 46 segundos. E ela pede para deixar ela ir para casa. Ele então fala que ele queria ter deixado ela ir para casa, mas que ela tinha sido uma menina má. Ela grita bastante e o som vai se tornando mais distante, como se ela já estivesse na varanda nesse momento. Eu ouvi essa gravação, parte dela, e é uma gravação bem angustiante ali de ouvir, porque parece que a Warrena, aliás, fica bem claro que a Warrena está desesperada ali. É os últimos gritos da sua vida. Ela grita assim como se sua vida dependesse disso, implorando para o Gable parar o que quer que ele estivesse fazendo com ela. Who the fuck do you think you are? No! Hmm? No! 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 You're trying to kill me, huh? No! Why'd you try to hit me with that? No! Huh? No! 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 Fucking mouth. No! It's all on recording, you know? It's all being recorded. No!
Enquanto isso, no apartamento 2 andares abaixo está um homem chamado Nick Casey, visitando sua amiga cabeleireira Emily Ellis. No andar logo abaixo do apartamento do Gable está a Gabrielle Collier Widner, que mais tarde contou à polícia que 2 meses antes tinha ouvido outra mulher gritando não da mesma forma assustada que a Warrena. E quando eles ouviram os barulhos de briga e gritos, o Nick Casey e a Emily Ellis e seu namorado Ryan Martin saíram na varanda para ver o que estava acontecendo. E quando eles olharam para cima, eles viram os pés de uma mulher pendurada na varanda. E era a Warrena. O Nick Casey disse que ouviu ela dizendo que queria ir para casa e nesse momento ele falou o seguinte, você não pode descer por aqui, volta para dentro. A Warrena até tentou subir de volta para a varanda, mas ela não conseguiu. Ela foi ficando fraca e pouco depois ela não conseguiu mais se segurar e escorregou. Às 2h21 da manhã, a gravação feita no celular do Gable registra o último grito fraco da Warrena enquanto ela cai do 14º andar do prédio. O Gable, respirando profundamente, não vai até a varanda ver o que aconteceu e nem liga para a emergência. Quem ligou para a emergência foi a vizinha, a Gabrielle. Em vez disso, 38 segundos após a queda, ele tenta sem sucesso falar com seu advogado. Ele sai do condomínio onde ele mora, fugindo da polícia usando uma escada de incêndio, e quando ele vê a emergência cercando o prédio, ele retorna para dentro e sai pelo estacionamento e caminha por 43 minutos. Ele ficou vagando pela cidade. E então ele ligou 2 vezes para o celular da Warrena, que ele descobriu que realmente estava em seu bolso. Às 3h10 da madrugada, ele parou em um restaurante e comeu uma fatia de pizza na Avenida Cavill. E de lá ele conseguia ver as luzes das sirenes das viaturas paradas em frente ao seu prédio. Depois ele ligou para o seu pai e contou tudo o que aconteceu, mas ele jurou que não tinha empurrado a Warrena da varanda. E ele pergunta por que esse tipo de coisa sempre acontece com ele. Pouco depois, o pai dele buscou ele naquele restaurante e levou ele para a casa da família. Enquanto isso, a polícia ficou intrigada com aquele suposto acidente. A Warrena estava sem telefone, sem bolsa e sem identidade, então ninguém tinha ideia de quem ela era. Os policiais então começaram a falar com os vizinhos e a Gabrielle contou que o seu vizinho de cima era um rapaz bem estranho e que ela tinha certeza que a Warrena tinha caído de lá. Nessa altura, o Gable tinha fugido do apartamento, então o lugar estava vazio, e os policiais solicitaram uma ordem de busca e apreensão e invadiram o local. Mas, como eu falei, ele já não estava mais lá. Mas no local, eles encontraram a bolsa com os documentos da Warrena dentro e descobriram finalmente a identidade dela. Em poucas horas, uma tempestade na mídia foi formada com essa notícia. Uma semana após os fatos, a família dela viajou para o país para acompanhar a investigação. E agora a polícia tinha um mistério. Uma mulher estrangeira sem vida e um homem que estava foragido. Mas não demorou nada para eles encontrarem o Gable. 8 dias depois, às 10h40 da manhã, a polícia acordou o Gable, que estava na casa dos pais dele, em um condomínio fechado na cidade de Gold Coast. Naquele dia, 15 de agosto de 2014, ele foi preso por ter tirado a vida da Warrena White. As ações do Gable após os fatos, principalmente a ação de comer uma pizza logo após do seu date ter caído da sacada, o condenaram instantaneamente no Tribunal da Opinião Pública. A mídia estava fazendo uma cobertura gigantesca desse caso e ela dissecou o passado do Gable. Eles descobriram as coisas que ele escrevia no fórum, seus relatórios psiquiátricos, eles vasculharam suas redes sociais, indo do Facebook até o Tinder e também as milhares de postagens que ele fazia sobre suas aventuras sexuais. O veredito da opinião pública já estava dado, ele era o culpado. Afinal, ele não tinha sequer demonstrado preocupação da mulher que tinha caído 14 andares do apartamento dele. Em vez disso, ele fugiu do local, ligou para o seu advogado e teve apetite para comer um pedaço de pizza. Em outubro de 2016, o julgamento começou e esse não seria um julgamento fácil, especialmente para a promotoria, porque não havia provas de que o Gable estava na varanda no momento da queda da Warrena. De acordo com as gravações, fica claro que ele não estava junto dela. Ela estava na varanda e ele na sala. O promotor argumentou no tribunal que as ameaças e intimidações do Gable foi o que provocou as ações da Warrena de tentar fugir pela varanda.
resultando assim em sua morte, e que ele era responsável tanto quanto se ele a tivesse empurrado. Ele disse que a Warrena provavelmente jogou pequenas pedras decorativas no Gable durante aquela briga, e o promotor tentou convencer o júri de que as ações do Gable foram ilegais, ainda que, de acordo com a lei, você pode usar de força razoável em algumas situações, e em uma delas é para tentar conter uma pessoa desordeira na sua propriedade. A promotoria admitiu que o Gable não tinha intenção de tirar a vida da Warrena, mas pretendia causar lesões corporais graves nela, apertando seu pescoço. E que tudo tinha sido comprovado pelos sons da gravação. Mas, como eu falei, esse argumento se desfez um pouco. Isso quando a patologista forense Diane Little testemunhou que não encontrou nenhum dano interno que sugeria que a Warrena tivesse tido o seu pescoço apertado. O juiz, mais tarde, disse ao júri que eles só poderiam considerar o Gable culpado do crime se estivessem completamente convencidos, além de qualquer dúvida razoável, de que ele tinha apertado o pescoço da Warrena, porque na gravação ficava claro que ela ameaçou de se jogar da janela algumas vezes e tinha sido impedida por ele. E que quando de fato ela caiu daquela varanda, ele não estava junto dela naquele local, ele estava na sala. Então parecia para eles que ela tinha tentado descer do prédio usando a varanda e acabou escorregando e caindo. Já a defesa argumentou que o Gable agiu por força razoável para conter a Warrena. A defesa disse que o Gable não poderia ter previsto as ações de uma mulher embriagada e que se pendurar em uma varanda no 14º andar bêbado só seria razoável se alguém estivesse perseguindo você com uma arma. A defesa chamou o comportamento da Warrena de totalmente irracional e se baseou nas evidências da patologista forense de que a Warrena tinha cicatrizes antigas que pareciam de levantando a dúvida na mente dos jurados sobre uma questão da sua estabilidade mental. Além disso, a defesa argumentou que se o Gable tivesse empurrado a Warrena da varanda, ela teria caído de cara sem chances de se segurar, da forma que ela ficou pendurada. Então, se ela estava pendurada daquela forma, significava que ela tinha, na verdade, tentado fugir do apartamento pela varanda, e possivelmente ela tomou essa decisão porque ela estava muito bêbada. Após os argumentos finalizarem, numa sala de júri no Supremo Tribunal da Austrália, 6 mulheres e 6 homens debateram durante quase 4 dias qual seria o destino do Gable Toast. Durante esses dias, eles fizeram 6 perguntas ao juiz que estava cuidando do caso e relataram que não conseguiam chegar a um veredito unânime. O juiz pediu para que eles continuassem tentando mais um pouco. E finalmente eles chegaram a uma conclusão. O veredito era que o Gable era inocente. Quando o presidente do júri o declarou inocente, a mãe dele deu um grito de alívio. Já a mãe da Warrena, a Merzabeth, chorou muito. Ao sair do tribunal, a imprensa estava em massa aguardando o pronunciamento do Gable. Algumas pessoas disseram que sabia que ele era inocente. Já outras pessoas o chamaram de porco. E foi assim que a opinião pública se dividiu em relação a esse caso após o julgamento. Para alguns, ele era um homem falsamente acusado e para outros, ele era um homem injustamente libertado. Especialistas jurídicos disseram que uma acusação de homicídio era difícil de provar, porque naquela gravação mostrava claramente que no momento da queda, a Warrena estava na sacada sozinha, enquanto o Gable estava na sala. E como esse caso teve uma grande cobertura midiática, o Gable, mesmo inocentado no tribunal, na opinião pública, para muitas pessoas, ele ainda era culpado. Apesar de nunca ter se submetido a nenhum interrogatório policial, ele concedeu ao canal 60 Minutes uma entrevista. E é dito que para isso ele recebeu um valor de $250 mil. Mas o programa, quando questionado, se recusou a discutir esse assunto. No Facebook, cerca de 5 mil pessoas se juntaram a um grupo para discutir esse caso. E os membros começaram a fazer perguntas diretamente ao Gable. E para surpresa de todo mundo, ele respondia algumas perguntas. A grande maioria que estava naquele grupo era contra ele, mas ele tentou explicar que foi agredido naquela madrugada pela Warrena, e que inclusive a perícia tinha encontrado sangue nas pedras que ela jogou nele. Quando questionado sobre por que a Warrena estava gritando não tão desesperada, o Gable disse que naquele momento estava tentando fazer ela soltar da base de um telescópio que ele tinha em seu apartamento. E é naquele momento que ele insiste para que ela levante do chão. Então, segundo ele, ela estava jogada no chão, grudada na base daquele telescópio e não queria ir embora.
Ainda assim, até hoje ainda há muitas perguntas sem respostas por esse caso. Por exemplo, por que a Warrena gritou por 46 segundos com tanto terror em sua voz? Sendo que, segundo o Gable, ele a arrastou apenas poucos metros até a varanda, e isso duraria no máximo 10 segundos. E por que a Warrena levou apenas alguns segundos para decidir que escalar a varanda era sua única opção viável para escapar do Gable? Uma versão dos fatos é que talvez o Gable, em um ataque de raiva, tenha tentado jogar a Warrena pela varanda. E por isso aqueles gritos de desespero dela, falando não, eu quero ir para casa. Então, segundo essa teoria, ele jogou ela e voltou para dentro do apartamento. Mas, de alguma forma, a Warrena talvez tenha conseguido se agarrar ao corrimão da varanda, ficando parcialmente para fora, mas também incapaz de voltar para dentro do apartamento. E então ela acabou ficando pendurada no prédio por um momento antes de cair. Mas essa teoria parece que também não foi muito discutida, porque logo chegaram à conclusão que de fato ela tinha se pendurado ali sozinha e acabou se acidentando. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários para mim se você acha que de fato o Gable é inocente ou culpado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.